Quando eu não podia andar, Cristo veio me levantar. Eu estava no vale escuro, sem ter forças pra clamar. Minha alma tão cansada já não via clara luz, mas a mão que me alcançou foi a mão do bom Jesus. A mão de Cristo me levantou. A mão de Cristo me levantou. Quando eu estava sem forças, seu amor me socorreu. A mão de Cristo me levantou, minha vida restaurou. Sigo firme em seu amor até chegar ao lar. Quantas provas eu passei, Quantas lágrimas chorei, quantas lágrimas chorei, quantas lágrimas chorei, mas no meio da tristeza, sua voz eu escutei. Do vale escuro me tirou, sobre a rocha me firmou, sobre a rocha me firmou, e a paz já me firmou, e a paz que eu não conhecia em minha alma descansou. A mão de Cristo me levantou, a mão de Cristo me levantou. Quando eu estava sem forças, seu amor me socorreu. A mão de Cristo me levantou, minha vida restaurou. Sigo firme em seu amor até chegar ao lar. Se o caminho for estreito e a noite me cercar, tenho a mão do meu Senhor para sempre a me guiar. Já não temo a tempestade, nem a luta deste chão, pois Jesus está comigo, sustentando o coração. A mão de Cristo me levantou, a mão de Cristo Me levantou, quando eu estava sem forças, seu amor me socorreu. A mão de Cristo me levantou, minha vida restaurou. Sigo firme em seu amor até chegar ao lar. Hoje canto com alegria o que Cristo fez por mim. quando tudo parecia. Ter chegado ao triste fim, Ele ouviu minha oração e estendeu-me o seu favor. Hoje sigo pela graça do meu eterno Salvador. A mão de Cristo me levantou, a mão de Cristo me levantou, quando eu estava sem forças. Seu amor me socorreu.
mão de Cristo me levantou, minha vida restaurou. Sigo firme em seu amor, até chegar ao lar. A mão de Cristo me levantou, a mão de Cristo me levantou. Sigo firme em seu amor, até chegar ao lar. Quando eu não podia andar, Cristo veio me levantar. Glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs no mundo inteiro. Hoje, meus amados irmãos, a gente vai trazer uma mensagem muito importante e está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, né? É uma mensagem muito conhecida, né, irmãos? Mas a gente sempre tem que levar aos irmãos, porque nem todos ouvem esta palavra, né? Nem todos. Mas aí o Senhor manda pregar para que as pessoas que nos ouvem possam vir para Cristo, né, irmãos? Porque o mais importante é vir para Cristo, de verdade, né, irmãos? A gente não pode servir a Ele de qualquer maneira, porque a própria palavra do Senhor, irmãos, nos diz, né, que até para a gente proferir o nome de Cristo, nós temos que nos afastarmos do mal e do pecado, né, irmãos? Só em pronunciar, veja bem, a palavra do Senhor diz, só em pronunciar o nome de Cristo, nós temos que nos afastarmos do mal. Então, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje para vocês em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, né? A palavra do Senhor diz assim, ó, quando andarem dizendo a paz e segurança, aí virá uma repentina destruição na terra como nunca houve, né, irmãos? Você sabe perfeitamente, irmãos, que o inimigo das nossas almas, né, que é Satanás, ele, você sabe, foi expulso lá do céu, né? Foi expulso. Porque ele cobiçou o trono de Deus, né? E aí ele foi expulso. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que os anjos, ou seja, a terça parte dos anjos, foram expulsos com ele, porque eles aceitaram o convite de Satanás, né, de lutarem contra Deus lá no céu para a construção do trono. Eles queriam construir um trono acima do de Deus, irmãos. Eles queriam construir um trono acima do de Deus para ser igual a Deus, porque ele sabia que não existia ninguém maior do que Deus. O próprio Lucifer sabia disso. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz, só para você acompanhar, né? Porque às vezes eu prego, muitos não conhecem a palavra de Deus, né? Tem pessoas que não conhecem porque nunca leram a palavra de Deus. E aí também nunca ouviram essa palavra, né? E aí, meus irmãos, eu quero que você olhe no livro da segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 4.
A Bíblia diz assim, ó irmão, preste atenção porque isso aqui é muito profundo, irmãos. Você pode observar que quando as duas testemunhas descerem do paraíso para pregar esta palavra, o ódio dos homens será igualmente aquele ódio que o povo sentiu de Jesus quando mataram ele, né? Mataram Jesus por causa dessa palavra, né, irmão? Porque a salvação tem uma palavra, irmão, de justiça. E a justiça, você sabe, né? O pessoal não quer ir na carne, não consegue servir a Deus. Ninguém, irmãos, consegue servir a Deus na carne. Aí vem o ódio. Por isso que mataram Jesus Cristo. E as duas testemunhas, irmãos, que vão descer do paraíso, ou seja, duas testemunhas que já estão salvas para o reino de Deus, elas vão descer do paraíso para pregar esta palavra aqui, na nossa terra, e também vão matar as duas testemunhas serão mortas. Só para você ter uma ideia, como as pessoas que estão na carne não conseguem adorar ao verdadeiro Deus na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na carne ninguém consegue adorar a Deus, irmãos. Então a palavra do Senhor diz aqui, ó irmãos, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Ou seja, os anjos, irmãos, que Deus expulsou lá do céu, eles serão julgados. Eles serão julgados. Então, irmão, se Deus não poupou aos anjos que estavam com o Senhor lá no céu, imagine, irmão, nós aqui nesse corpo carnal, negando o seu nome. O que você acha disto? Você negar o nome de Cristo, sabendo que Ele é o Salvador depois da morte, não tem outro. E por que você nega Ele? Aí que está o problema, irmão, da humanidade. E se você, meu irmão, estiver na carne, você vai rejeitar, você vai odiar o nome de Jesus Cristo, porque você está na carne. Aí eu tenho explicado para as pessoas, né, irmãos, que viver na carne não terá salvação. Quem vive na carne não terá salvação. Porque a carne odeia a Deus, irmãos. Está bem claro. Eu convido você, se você ainda não conhece a Bíblia, eu quero que você leia o livro de Gálatas e o livro de Romanos. Só esses dois livros para você vir para Jesus. Porque se esses dois livros, irmãos, não trouxerem você para Jesus, aí eu chamo impossível a salvação, porque o livro de Romanos e o livro de Gálatas, irmãos, explica bem direitinho tudo. Como é que nós temos que vir para Cristo. Como que nós temos que adorar a Deus na pessoa bendita do seu Filho único, que é Jesus Cristo. E Ele esteve aqui na terra, irmãos. As pessoas não creem porque não querem, porque tantos livros das histórias sabem perfeitamente que Jesus esteve na terra e foi um grande homem de fazer o bem a todos. Jesus fazia o bem a todos, irmãos. Todos que buscavam a Ele, todos que procuravam a Ele. Jesus curava. Jesus também ressuscitava mortos. E aí, meus irmãos, eu estou pregando isto aqui hoje, neste domingo, dia 5 de julho, né? Hoje. Estou pregando para vocês, meus irmãos, vocês que ainda vivem na carne. Tomem cuidado, irmãos, tomem cuidado, porque lá, depois da morte de vocês, o sofrimento é maior, irmãos. Se vocês nunca sofreram, vocês vão querer voltar, mas não tem mais condições de voltar.
Prestem bastante atenção no que eu estou dizendo. Se vocês morrerem e forem para este lugar horrível de sofrimento, vocês vão gritar, chorar, pedir a Deus misericórdia para voltar, para aceitar Jesus. E antes que isso aconteça, de vocês morrerem, eu estou pregando este evangelho para vocês virem agora. Venham, meus irmãos, venham. É um chamado muito lindo, especial, que eu faço para vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, para que vocês possam receber a salvação, irmão, que é muito importante. Você vê que é tão importante que Jesus Cristo desceu do céu, irmãos, para poder pregar este evangelho, para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e dos seus pecados e venham para os caminhos do Senhor, porque esse tem garantia de vida eterna, irmão. Os outros caminhos não têm garantia de vida eterna, somente este. Aí você não pode desprezar. Aí você diz, mas como, pregador, que eu vou sair da carne? Porque realmente eu sou carnal. Eu não compreendo as coisas de Deus e também não sei como viver em espírito. Primeiro passo, irmãos, é você se ajoelhar no teu quarto. Fala com Deus. E o Senhor vai pedir logo para você sair da carne. Porque na carne, irmão, ninguém terá salvação. Na carne, não. Aí você vai ler o livro de Romanos e o livro de Gálatas, todinho. Aí você vai entender e você vai começar a jejuar para matar a força carnal. Porque, irmãos, a nossa força carnal é demais, principalmente na juventude. A gente tem uma força carnal muito grande na juventude. Então, mas você quer salvação? Então, aceite Jesus na sua vida. Mas eu estou falando aceitar, irmão, de verdade. Não é para aceitar e ficar brincando com as coisas de Deus. Que a gente vê muito isso acontecer. Para você ser sincero na presença do Senhor, fiel, e começar a jejuar para matar a força da tua carne. Aí você vai jejuando, começa jejuando pouco, vai aumentando até a força carnal se acabar, irmão, em você, para poder você viver em espírito. Você está entendendo? A força carnal, ela se acaba mediante jejuns e orações. Prestem atenção, muita atenção sobre isto. A força carnal, ela se acaba, primeiramente, quando você aceita Jesus na sua vida e começa a orar e jejuar. Você não vai jejuar o dia todo quando você começar, não. Você jejua 1 hora, no outro dia jejua 2 horas, no outro dia, no terceiro dia, você jejua 3, aí 4, vai aumentando até você poder jejuar 6, 7, 8 horas por dia. Você está entendendo? Para matar a força carnal. Senão a força carnal, irmão, ela não morre. Ela fica todo o tempo ativa. Então o jejum e a oração e a fidelidade com Deus. Você tem que ser fiel. Você não pode prometer uma coisa para Deus e depois voltar atrás. Você tem que cumprir aquilo que você promete a Deus, você tem que cumprir. Você entendeu? Para poder matar a força da carne. Quando a força carnal estiver já se acabando, aí nesta hora você começa a despertar na vida espiritual, na salvação. Aí você vai ficar despertado para a salvação, aí você vai começar a fazer a vontade de Deus. É assim, irmão, que acontece com o crente. Aí é que ele começa a observar a importância da salvação, que é depois desta morte carnal, irmão. Porque a nossa alma, irmão, ela é vivente. Nossa alma não morre. O que morre é só a carne. Mas a nossa alma, irmãos, que tem um entendimento, que fala, que anda, que faz todas as coisas aqui nesta terra, nossa alma só tem emprestado essa carne. Essa carne é emprestada, irmãos. Carne não tem vida. Carne é morta. O que vive é a alma da gente. É ela que vai prestar conta. Porque é ela que fala, é ela que decide, é ela que comete tudo aqui nesta vida, irmão. É a alma. Por causa do entendimento.
Nosso entendimento, irmãos, é que faz com que nós andemos em certos lugares, praticamos certas coisas. E muitas coisas que acontecem, irmão, todas as coisas. E aí é a alma que vai pagar o preço quando o corpo morre, porque a carne para nada presta. Aí a alma sai para ser julgada. Aí é que vem o sofrimento, a dor, irmão. Essa mesma dor que você sente aqui quando a alma está no teu corpo, é a dor que você vai sentir lá. E lá é pior, porque lá, irmãos, o fogo lá é eterno, não para de ficar aceso. Não para, é todo tempo aceso, queimando. E os gritos, irmãos. É horrível. Então é por isso que eu estou pregando este evangelho para você vir para Cristo, irmãos, e viver em espírito, não na carne, porque na carne você não vai fazer a vontade de Deus. Na carne, inclusive, na hora da perseguição, você vai negar a Cristo, na carne. Mas quando você viver em espírito, né, que você estiver vindo realmente para Cristo, aí, irmão, você não nega. Você vai dizer a mesma coisa que Pedro disse. Eu não sou digno de morrer que nem meu mestre. Aí vem a morte, só que a morte, irmãos, é o teu sossego, é a tua paz, é a tua vida, é a tua tranquilidade. Porque, irmãos, nascer dói mais do que morrer. Veja bem o que eu estou falando. Nascer dói mais do que morrer. Tanto é que a criança já nasce chorando. Você entendeu? Então, nascer dói mais do que morrer. Então, não tenha medo da morte, só que você tem que viver em espírito. Você tem que viver em espírito, senão você vai ter medo da morte. Tá bom, meu irmão? E aí eu quero falar para vocês que lá no livro de Tessalonicenses, o anticristo está se preparando para esse momento, irmão. Só que, como ele é tolo, você sabe que Satanás é tolo. Ele está se preparando, achando que vai ter êxito nesta vida. Porque ele é tolo. Satanás é tolo, irmãos. Jesus, quando desceu aos infernos, que tomou a chave da morte do inferno que estava com ele, Jesus pisou na cabeça dele. Jesus pisou na cabeça de Satanás e tomou a chave da morte do inferno. Então ele é tolo, ele não tem juízo. Ele é tolo. Em outras palavras, ele é burro. Ele não tem inteligência. Por isso que ele só pratica o mal, irmão. Você entendeu? É por isso que ele só pratica o mal, porque ele não tem sabedoria, ele não tem inteligência. Ele é burro, ele é tolo. Aí, irmãos, foi por isso que ele foi condenado. Porque ele não teve nem coragem, ele é tão tolo, ele é tão burro que não teve nem coragem de pedir perdão a Deus no dia que pecou. Ele não se humilhou para pedir perdão a Deus. Ele foi cada vez mais se exaltar. E aí lutou, irmãos. Satanás lutou lá no céu para querer conquistar aquilo que ele queria lá no céu. E em nenhum momento ele se arrependeu. Por isso que eu prego para vocês: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e vindo assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Eu prego arrependimento, irmãos, porque Satanás, ele praticou todas aquelas coisas lá com os anjos, com a terça parte dos anjos, e não se arrependeu. Não se arrependeu. Por isso que Deus já condenou ele ao lago de fogo. Ele não tem salvação mais, porque ele não se arrependeu, irmão. E aí eu tenho pregado para vocês, irmãos, que a exaltação aqui na terra, quando o homem é exaltado, ele já está sendo possuído pelo tolo, que é o Satanás. Ele já está sendo possuído por Satanás. Aí ele não quer se arrepender, ele quer continuar, porque ele é tolo. Ele não tem juízo. Vocês estão entendendo?
Satanás, ele não tem juízo, irmão, porque Deus, né, quando Jesus foi lá no inferno e pisou na cabeça dele, porque ele era a antiga serpente, então ele se apresentou, estava lá no inferno com a chave da morte do inferno. Aí Jesus foi lá e tomou dele a chave da morte do inferno e pisou na cabeça dele, esbagaçou a cabeça de Satanás, lá dentro do inferno. Então, irmãos, aí ele é tolo, ele não tem cérebro, ele age só para destruição. Aí quais as partes de destruição que ele usa, o homem aqui na terra? Quais as partes de destruição e tolice? Porque em relação a outra vida lá, irmãos, está sendo tolo. Aí ele engana, porque ele é o lado do mal. Aí ele engana a criatura humana a fazer o que ele quer. Aí o que ele quer? Só tolice, coisas erradas. Aí depois, a pessoa perde tudo porque vai morrer, não vai levar nada. Aí o pior, irmão, vem depois, a dor da alma, porque a carne para nada presta. Vem a dor da alma, os gritos, os lamentos, a vontade de voltar e não pode mais. Depois que a pessoa cai lá, irmão, no inferno, eles ficam clamando por misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de mim. Ai, ai, aqueles gritos horríveis, irmão, dentro do inferno. E aí, meu irmão, não tem como a pessoa voltar mais. Por quê? Elas querem voltar, irmãos. Sabe por quê? Porque não creram. Não creram aqui. Quando chega lá no inferno é que eles vão crer. Aí não é mais pela fé. Aí não é mais pela fé. Você crê lá no inferno quando está sofrendo, já não é mais pela fé. Então você tem que crer aqui. Para quê? Para não cair lá. Porque vai acontecer isso, irmão, com a humanidade. E é por isso que eu prego esta palavra. Vai acontecer isso com a humanidade. Não tem como escapar, irmãos. Não tem como escapar. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí, meus irmãos, eu prego esta palavra para que você venha para Cristo e saia da carne. Sair da carne é orar, jejuar, buscar a Deus e você tem que ter logo o princípio da sabedoria de Deus, que muitos não pregam direito isto e acabam deixando as pessoas pecarem. E aí, meu irmão, naquele dia você sabe o que vai acontecer. Jesus vai dizer, eu nunca vi vocês. Por quê? Porque os ensinamentos, irmão, tem que ser de acordo com o que está na Bíblia, irmão. Não pode fugir da Bíblia. Os ensinamentos têm que ser pela Bíblia e não pelo homem. O temor de Deus, irmãos, é o princípio da sabedoria. Eu estou pregando isso direto porque eu vejo as pessoas sem temor. Eu vejo as pessoas sem temor, irmão. Não, Deus é amor e eu não tenho medo, eu vou lá e aí, meu irmão, quando pensa que não, você cai na mão do diabo. Por quê? Porque o temor é o princípio da sabedoria de Deus, irmão. Temor. Depois que vem o amor, mas tem que passar primeiro pelo temor. Toda pessoa que vem para Jesus, no começo, que eles estão vivendo na carne, estão vivendo no prazer desse mundo, nas coisas mundanas, né? Aborrecendo a Deus. Aí eles vêm logo para o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus, é dizer assim, não, Deus está me vendo, eu não vou para ali. Isso aí já é o temor. Você tem que ter esse temor. Deus está me vendo, eu não posso ir para ali, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Porque você já veio para Jesus. A palavra do Senhor, meu irmão, ela diz, no livro de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26, a palavra de Deus diz assim, ó, se voluntariamente pecarmos, aí, meu irmão, o que acontece? Se voluntariamente pecarmos, o que é o pecado voluntário? É a falta do temor de Deus. Você peca voluntariamente. Não, isso não tem nada a ver, você vai lá.
Aí você peca voluntariamente. Aí você leva o Senhor novamente ao vitupério da cruz do Calvário, irmãos. Se pecarmos voluntariamente. Então tem o pecado voluntário, que é esse que você vai conscientemente para o pecado. Esse é o voluntário, que você vai conscientemente para o pecado, na maior tranquilidade. Esse é o pecado voluntário, irmãos. Aí a Bíblia diz que quando você peca voluntariamente, você leva Jesus Cristo para o vitupério da cruz do Calvário, porque você já conhece o caminho do Senhor. Você já conhece o caminho do Senhor. Aí você peca voluntariamente. Eu vou. A mulher ali me deu confiança. Eu vou já. Poxa, muito bonita ela e tal, e tal. Aí você vai conscientemente, tranquilamente, vai todo alegre. Aí você peca voluntariamente. Aí a Bíblia diz que você leva Jesus Cristo ao vitupério da cruz do Calvário. Irmãos, quem vem para Cristo, irmão, quem é crente de verdade, não pode fazer certas coisas mais não. Acabou. Você tem que viver se santificando, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o reino de Deus. Como é que você aceita Jesus, irmão? Sai da carne e depois você volta para a carne. Vai adulterar, vai prostituir, vai procurar coisas erradas. Aí você está levando novamente Jesus Cristo ao vitupério da cruz do Calvário. Aí a situação tua, a derradeira, é pior do que a primeira. Por quê, irmãos? Porque pode virar até uma blasfêmia. Pode virar até uma blasfêmia. Você está entendendo? Então, irmão, todo crente tem que começar a se santificar. E você só se santifica se você tiver primeiramente o temor de Deus na tua vida. Você tem um temor? Tem. Então o que é que você vai ver ali? Aí você quer dar uma desculpa para você por causa da carne. Mas não tem desculpa para Deus. Porque Deus é espírito, não é carne. Então você vai dar uma desculpa para a tua carne, que não tem nada a ver. A carne fala desse jeito. Não tem nada a ver. Isso aí é o poder carnal. O poder de Deus diz assim, não, eu não vou ali, porque você tem um temor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria de Deus. Então, se você tem um temor e você não vai, aí os anjos, irmãos, fazem festa por você, porque você está seguindo aos caminhos do Senhor verdadeiramente. Você entendeu, irmão? Então, eu quero aqui só para fazer o complemento. Só para fazer o complemento aqui de 1 Tessalonicenses 5,3, né? Que o anticristo, irmão, até hoje está trabalhando. Faz tempo que ele vem trabalhando. Só, irmão, que está escrito e é verdade, vai acontecer, não tem quem evite. Não tem quem evite, irmão, isso aí. Vai acontecer, está escrito. É verdade. É a palavra de Deus. Não tem quem evite. A gente ora, mas vai acontecer tudo isto. Tudo isto vai acontecer. Então o que acontece? A gente tem só que pedir misericórdia de Deus pelas nossas vidas, irmão, para a gente não se contaminar com esse mundo, porque se a gente se contaminar, irmãos, aí o negócio fica feio. Por quê? Aí você pergunta, mas por quê? O que tem a ver o mundo com a gente? Né? A carne faz essas perguntas. A carne faz essas perguntas. O que tem a ver o mundo com a salvação? Por que a gente não pode ir para tal lugar? Por que a gente não pode ir para outro lugar assim? Por que eu não posso ir para o carnaval? Por que eu não posso ir para o bar beber? Por que eu não posso fazer isso ou aquilo? Ou prostituir? Ou adulterar? Por que eu não posso? Não tem nada a ver isso, é normal. É assim que a carne fala. Aí Deus diz assim na sua palavra, lá no livro de Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra do Senhor também diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor também diz: o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Está. Se o mundo está no maligno, veja bem, meu irmão, minha irmã, se o mundo está no maligno, é porque o mundo, irmãos, o mundo não pertence a Deus, o mundo é diabólico. Porque o mundo está no maligno. Está escrito na palavra de Deus bem claramente, só não entende quem não quer, irmãos. A carne não entende. Por isso que ela reclama, por isso que ela briga, por isso que ela não aceita, por isso que mataram Jesus, por isso que vão matar duas testemunhas que vão descer do céu, que é o paraíso. Paraíso é o terceiro céu. Então essas duas testemunhas, elas foram salvas, elas estão no paraíso, e a Bíblia diz que elas duas vão descer lá em Jerusalém, para pregar esta palavra, dando oportunidade, dando a última oportunidade de salvação para aqueles que se arrependerem. Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor, irmãos. É por isso que eu estou aqui, irmão, pregando essa palavra. E Deus tem me mostrado muitas coisas, irmãos, e eu preciso falar para vocês com simplicidade e humildade. Eu estou falando aqui, irmão, com humildade, porque eu vejo, irmãos, nos olhos da fé, muito sofrimento. Eu não quero que vocês caiam lá. Não quero que vocês caiam neste lugar de sofrimento. Porque aparentemente você vê uma pessoa quando morre, não fala mais nada, não olha, não mexe, não, totalmente fica duro e frio, né? Quando a pessoa morre, né? Porque Jesus falou, irmão, lá na Bíblia, está bem claro, pode procurar lá na Bíblia que você vai achar: a carne para nada presta. Você vai olhar na Bíblia isso. Aí o corpo fica duro e frio. Duro e frio. Não mexe, não fala e nem sente dor. Porque quem sente dor, irmão, não é a carne, é a alma. Porque o que estava nela sentia dores. Veja bem, o que estava na carne sentia dores, que é a alma. Mas quando a alma sai do corpo, aí o corpo, irmãos, a Bíblia diz que a carne para nada presta, o corpo já era, acabou. Agora, o que vai acontecer com aquele corpo é que ele será transformado, irmão, se ele for salvo. Se a alma daquela pessoa for salva, aquele corpo vai se transformar, irmãos, num corpo incorruptível, que nós chamamos, que a Bíblia chama de corpo de glória. É um corpo semelhantemente ao de Cristo quando ele ressuscitou. Nós vamos receber um corpo no lugar do outro. É simplesmente que vai acontecer isso. Nós vamos receber um corpo no lugar do outro. Uma substituição de corpos. No dia da ressurreição. Nós seremos substituídos. O nosso corpo que está lá, morto, que apodreceu, que virou pó, que virou terra, não presta para nada, ele será transformado, irmão. E essa transformação, ela não é carnal, ela é espiritual. Você entendeu? Por que nós temos que viver em espírito? Porque essa transformação, irmão, desse corpo, ela será espiritual para ela se transformar num corpo de glória, num corpo incorruptível. Aí, irmãos, é que nós seremos, né, como anjos do Senhor. Nós seremos transformados em anjos. E um anjo do Senhor, irmãos, não tem sexo. Você entendeu? Não tem nada que você possa imaginar
de necessidades fisiológicas. Não tem mais nada, acabou. Nós seremos anjos do Senhor. Anjos, tanto a parte da mulher como a do homem. Não teremos sexo. Não existe isso na vida onde Deus habita. Não tem isso. Porque isso aí faz parte do sofrimento do homem e da mulher. Esta parte carnal, ela faz parte do sofrimento. Quem é que quer sofrer lá no céu? Quem é que ainda quer sofrer lá no céu? Você está sofrendo nesta terra, você vai lá para o céu para sofrer novamente? Não. Então lá não tem mais sexo. Nós seremos transformados, irmãos, em corpo igual ao de Jesus Cristo, num corpo de glória. E nós seremos anjos do Senhor. Você entendeu, irmão? A senhora entendeu, irmã? Então é por isso que eu prego este evangelho, irmão. Deus me constituiu para pregar este evangelho com muita claridade, irmãos. Com muita clareza. Para que você não se perturbe. Tenha paciência e espere no Senhor. Porque lá, irmãos, é vida eterna de alegria, paz, amor e paciência, que é longanimidade, né? Nós teremos para sempre tudo de bom. Paz, alegria e gozo. O gozo espiritual, irmão, dá de 1000 a 0 nesse gozo carnal. Veja bem o que eu estou falando para você. Veja bem o que eu estou falando para você. O gozo espiritual dá de 1000 a 0 nesse gozo da carne. Só para você ter uma ideia. 1000 a 0. O gozo de lá. Só para você ter uma ideia do que nós vamos viver bem lá. Não é diferente, irmãos. Não é diferente de Deus. Nós vamos para o lugar onde Deus habita. Onde Deus vai nos colocar como Ele. Nós vamos viver que nem Ele, que nem os anjos do céu. Você está entendendo? Então, por que você vai desejar, irmão, coisa dessa vida para depois perder tua salvação? Porque, irmãos, a Bíblia diz que o mundo inteiro, toda a riqueza do mundo inteiro, eu não estou falando da riqueza só de um país, eu estou falando da riqueza de um mundo inteiro. Não tem condições de comprar uma alma. O valor do mundo inteiro, todos os bens, todas as riquezas do mundo inteiro, ela não tem competência de comprar uma alma. Só para você ter uma ideia, como uma coisa é muito lindo lá para cima, irmão. E o homem é que se deixa levar pelo diabo, né? O diabo engana muita gente. Você não pode deixar ser enganado pelo Satanás, senão você vai perder o melhor, irmão. E eu não quero que você perca. Eu quero que você esteja conosco lá, se Deus quiser. Gozo, paz e alegria eternamente, eterno. Entendeu? Não é passageiro que nem aqui. Aqui você tem uma alegria passageira, aí passa alguns dias você tem tristeza, choro, ranger de dente, problemas, tribulações, perdas, e lá você nada disso vai ter. Lá você vai ter só gozo, paz e alegria eternamente. Tá bom, meu irmão? A gente vai ouvir aqui o último hino. E vai pensando sobre isso, irmão. O negócio meu irmão, Jesus, ele nos amou de tal maneira que desceu do céu, irmão, para nos salvar. Porque o negócio estava feio para nós. Ele é a resposta, irmão, para nossas vidas. Jesus Cristo. Ele é a resposta, irmão. Para a gente viver, a gente tem que já dou por encerrado. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês neste domingo e tenham uma semana ótima. Amém. Quando a prova vem chegando, eu já sei o que fazer. No meu quarto vou entrando, meus joelhos vou dobrando.
sopra forte pra tentar me derrubar. Se em meio à tempestade o meu barco balançar, há uma ordem do mestre, o mar e o vento obedecem, logo tem que acalmar. Eu não vou temer a prova, nem o vento que soprar. Pode vir a tempestade, o mar se revoltar. Meu Jesus está no barco, Ele vai me proteger. Com sua voz de autoridade, prova, vento ou tempestade, tudo tem que obedecer. Se o vento sopra forte pra tentar me derrubar, se em meio à tempestade o meu barco balançar, há uma ordem do mestre, o mar e o vento obedecem, logo tem que acalmar. Eu não vou temer a prova, nem o vento que soprar. Pode vir a tempestade, o mar se revoltar. Meu Jesus está no barco, Ele vai me proteger. Com sua voz de autoridade, prova, vento ou tempestade, tudo tem que obedecer. Eu não vou temer a prova, nem o vento que soprar. Pode vir a tempestade, o mar se revoltar. Meu Jesus está no barco, Ele vai me proteger. Com sua voz de autoridade, prova, vento ou tempestade, tudo tem que obedecer. Com sua voz de autoridade, prova, vento ou tempestade, todos têm que obedecer.